Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Deixa eu te perguntar, você sabia que existem 4 perspectivas sobre o livro de Apocalipse? Ou seja, 4 maneiras de interpretar ou de explicar esse livro tão complicado? A primeira delas é a interpretação pretérita ou passada. Essa interpretação diz que quando você lê Apocalipse, você está lendo eventos que foram cumpridos, que aconteceram na época do Império Romano, há 2000 anos atrás, no primeiro século. A segunda maneira de interpretar o livro de Apocalipse é a chamada maneira histórica. Nessa descrição, Apocalipse estaria supostamente apresentando eventos que vão acontecendo ao longo da história da igreja, desde a era dos apóstolos até a consumação final. A interpretação histórica vê no simbolismo de Apocalipse os acontecimentos como as invasões dos bárbaros de Roma, a ascensão da Igreja Católica Romana, os papas, o surgimento do islamismo, a Revolução Francesa, as grandes guerras que acontecem. Então é uma tentativa de pegar as descrições de Apocalipse e encaixá-las nos acontecimentos ao longo da história. A gente chama isso de historicismo, e isso produziu várias e muitas vezes conflitantes interpretações dos acontecimentos históricos reais que estariam contidos no livro de Apocalipse. A terceira maneira de entender Apocalipse é a maneira futurista, em que, a partir do capítulo 4, supostamente, Apocalipse fala de eventos futuros que representam de maneira literal, com simbolismo, pessoas e eventos reais que vão surgir no cenário mundial no fim dos tempos, não ao longo da história, mas somente no fim dos tempos. Então, Apocalipse descreve os eventos que rodeiam a segunda vinda de Jesus Cristo, milênio, tribulação, julgamento final e aí o estado eterno. Existe uma coisa comum entre essas 3 leituras, a passada, a histórica e a futura, que é interpretar cada detalhe, associar um evento histórico específico, seja no passado, seja ao longo da história, seja no futuro. Essa interpretação, isso é que está em comum. É um desafio inalcançável, absurdamente controverso. Por exemplo, quem são as 2 testemunhas de que Apocalipse fala? Quem são essas? Quem se identifica como elas? O que são as 7 taças ao longo da história, ou no passado, ou no futuro? Quando é que vai acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo o terremoto que vai destruir 1/10 de uma cidade? Que cidade é essa? Quem é o dragão com os 10 chifres? É um imperador? É um grande governante? Um general militar? Quando que vai ter os 3 anos e meio de tribulação? Ou melhor, esses 3 anos e meio já aconteceram. E os cavalos, os gafanhotos, aqueles seres híbridos, o terço do sol, da lua, das estrelas sendo feridos, os 144 mil com vestes brancas. Você tentar encaixar cada um desses elementos com acontecimentos reais do passado, da história ou do futuro é algo complicado demais. Eu quero propor para você que a maneira de entender esses símbolos é muito mais simples do que parece, e ela é feita através da 4ª perspectiva, que eu entendo ser a maneira correta de ler Apocalipse. Então nós temos a interpretação pretérita, histórica, futura, mas temos a interpretação idealista. Que maneira é essa de ler Apocalipse? É quando você não faz uma associação direta entre o que Apocalipse fala, por exemplo, o dragão, 2 testemunhas, etc., etc., com eventos históricos específicos. Não é uma interpretação literal, nem passada, histórica, nem futura. É uma descrição simbólica, que não depende de tempo, não é temporal, de realidades que são espirituais e que estão presentes em toda a era da história da igreja até a consumação final, mediante a segunda vinda de Cristo, que Apocalipse também nos apresenta. E nesse sentido, o livro de Apocalipse vai nos falar de 7 roteiros que são paralelos entre si e que vão progredindo nos seus acontecimentos. E esses 7 roteiros contam a mesma história, o drama histórico.
apresentando ênfases distintas para essa mesma realidade, que é a jornada da igreja militante, sofredora aqui na terra, até a vitória final. Essa igreja militante está servindo a Cristo, proclamando o Evangelho, enfrentando a oposição do mundo e de Satanás. E aí você não precisa cair numa confusão e num erro de associar cada elemento de Apocalipse com elementos históricos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é representada pelas 10 cabeças com 10 coroas. O Papa é a besta. A União Europeia é representado por 7 chifres. A guerra no Afeganistão, a globalização, o código de barras, o 666 diz respeito a algo específico da história. Não é assim, não é assim. Deixa eu mostrar para você um quadro, vai aparecer na sua tela aí agora, que é um gráfico que apresenta essa interpretação idealista de Apocalipse de uma maneira fácil de entender. Então veja aí este gráfico com a linha do tempo. Nós temos ali a morte de Cristo representada pela cruz, a mensagem de Apocalipse, e a linha vai caminhando e em cima você tem um desenho de uma igrejinha que representa a era da igreja, e lá na frente você tem aquele raiozinho representando a vinda de Cristo e aquelas 2 portas, a porta da direita, o estado de bênção e salvação eterna, e a porta da esquerda representando a entrada na condenação eterna. Então, nessa linha do tempo entre Cristo morrendo e Cristo retornando, você tem um único drama, a história da igreja. Esse drama é descrito de 7 formas diferentes para nos ensinar coisas importantes. Esses 7 roteiros, que são os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 visões do conflito cósmico mundial, as 7 taças, as 7 palavras de justiça, e aí mais 7 visões até a consumação, e depois 7 últimas revelações que vão apresentar assim o estado futuro e o estado eterno. Então essa é uma maneira bem simples e muito clara e correta, a meu ver, de interpretar o livro de Apocalipse. Esses 7 roteiros, essas 7 narrativas paralelas que contam a mesma história, a história da igreja na terra até a volta de Cristo, trazem algumas ênfases que são muito preciosas para a nossa vida e para o nosso coração. A primeira ênfase nesses 7 roteiros é o chamado aos santos a serem fiéis. O chamado à igreja a uma vida de obediência, uma vida de santidade diante do Senhor, e um compromisso com a palavra de Deus, com as Escrituras e a vida de oração. Essa é uma ênfase muito importante e o nosso coração precisa ser aquecido diante desse convite do Senhor a sermos fiéis ao Senhor. O segundo chamado, a segunda ênfase, é a ênfase da igreja para que ela proclame o Evangelho a todas as nações do mundo. O tempo todo, nesses 7 roteiros, nós vemos também todas as nações sendo envolvidas, todas as nações sendo chamadas, o mundo inteiro atingido por juízo, a mensagem chegando a todos os povos. Essa é a tarefa da igreja. O nosso coração, nós que somos seguidores de Jesus, precisa arder diariamente pela proclamação do Evangelho ao nosso redor e em lugares distantes, principalmente aqueles lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado. A terceira ênfase desses 7 roteiros é a realidade do sofrimento no mundo. Todos eles vão apresentar essa mesma tônica, sejam por causas naturais, seja pela iniciativa humana, seja pela ação demoníaca. O sofrimento marca a existência humana aqui na Terra e a igreja participa desse sofrimento. Ela é fortalecida, sustentada, protegida pelo Senhor, mas ela não é imune aos sofrimentos e nós somos chamados à perseverança, à disposição, à resiliência diante de todo esse sofrimento. A quarta ênfase dessas 7 narrativas, desses 7 dramas, desses 7 roteiros é a ênfase no fato de que a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, vai sofrer oposição.
É impossível que a igreja seja fiel a Cristo e ao mesmo tempo conte com a simpatia do mundo. Isso raramente acontece. Geralmente, quando nós obedecemos o Senhor, o mundo se opõe a nós e Satanás está constantemente se opondo a nós. E isso vai aparecer nos selos, na mensagem das taças, as trombetas, os candeeiros, as visões. Isso o tempo todo vai se repetir nas mensagens de Apocalipse. E a quinta ênfase desses 7 roteiros é essa: os santos de Deus são amparados. A igreja do Senhor é amparada pelo próprio Senhor. O Senhor consola, fortalece e dá direção para a sua igreja. A sexta ênfase desses roteiros é a ênfase na recompensa eterna. Desde o início de Apocalipse, ali quando fala sobre os candeeiros, que são as igrejas, até o final, nas visões, passando pelos selos, pelas trombetas, pelas taças, isso vai ser dito o tempo todo. Há uma recompensa final. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Ele promete aos seus santos e fiéis a recompensa celestial. Há o castigo eterno para os pecadores impenitentes, mas há uma recompensa eterna preciosa para os que forem fiéis ao Senhor. E a última ênfase desses 7 roteiros, e a grande ênfase de todos os capítulos de Apocalipse, é a centralidade de Jesus Cristo glorificado. O Senhor Jesus Cristo aparece na abertura de Apocalipse e no seu fechamento. Ele permeia todo o conteúdo de Apocalipse, apresentado como Filho de Deus, Salvador Todo-Poderoso, o Senhor da Igreja, o vingador dos perversos e maus, aquele que é digno de ser obedecido, servido e adorado pelos séculos dos séculos. Como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1, este é um livro, em primeiro lugar e sobretudo, que é uma revelação sobre Jesus Cristo. Esse livro descreve o Filho de Deus, ressurreto, glorificado. Ele pastoreia a sua igreja, ele é testemunha fiel, ele é o primeiro dentre os mortos, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o alfa e o ômega, ele é o que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, Filho de Deus, santo e verdadeiro. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, o cordeiro no céu. Ele tem autoridade para abrir a escritura da terra. Ele é o cordeiro que está no centro do trono. Ele é o Messias que reinará para todos sempre. Ele é o majestoso Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai retornar em glorioso esplendor para derrotar os inimigos. Ele é a própria palavra de Deus, a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando nós vemos esses roteiros da história da igreja até a volta de Cristo, e quando contemplamos o Cristo glorificado, o apelo que fica para mim e para você essa é a jornada da igreja militante e sofredora que caminha para a vitória final. O apelo: você tem feito parte disso? Ou você tem se aliado ao mundo que se opõe a Deus e de maneira sutil segue seu próprio coração, segue os valores deste mundo, segue os padrões desse mundo perdido? Venha militar com a igreja, faça parte daquele grupo, daquele povo que será vencedor. Essa é a mensagem de Apocalipse, que tem o intuito de despertar o seu coração ou impulsionar o seu coração a um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o vencedor e que conduz sua igreja até a vitória. Que você hoje possa renovar seu compromisso de andar em santidade com Cristo, por mais desafiador que isso seja. Que você possa hoje renovar seu compromisso de servir a Cristo nesse mundo, de engajar-se na igreja de Jesus Cristo, se comprometer com ela. Que você possa renovar o seu compromisso hoje de pregar o evangelho aos que estão perdidos. Que você possa renovar o seu compromisso de orar e interceder ao Senhor, clamando pela ajuda e pela visitação do Senhor na sua vida e na minha vida, porque este é o incentivo que Apocalipse nos traz. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida.